Josué, capítulo 18. Depois de conquistar a terra, toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda da revelação. E dentre os israelitas restavam 7 tribos que ainda não haviam repartido a sua herança. E Josué disse aos israelitas: Até quando demorareis para tomardes posse da terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? Escolhei 3 homens de cada tribo, e eu os enviarei, e eles percorrerão a terra e a demarcarão segundo as suas heranças, depois voltarão a mim. Eles as repartirão em 7 partes, Judá ficará em sua região, no lado sul, e a casa de José ficará em sua região, no lado norte. Sim, vós demarcareis a terra em 7 partes e trareis a mim a sua descrição. Eu lançarei as sortes para vós aqui perante o Senhor, nosso Deus. Porque os levitas não têm parte no meio de vós, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles, e Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés já receberam a sua herança além do Jordão, ao oriente, a qual lhes deu Moisés, servo do Senhor. Então aqueles homens se aprontaram para sair, e Josué deu esta ordem aos que demarcariam a terra: Ide, percorrei a terra e demarcai-a, depois voltai a mim, e aqui em Siló lançarei as sortes para vós perante o Senhor. Aqueles homens foram e, passando pela terra, a demarcaram em 7 partes, segundo as suas cidades, descrevendo-a num livro. Eles voltaram a Josué, ao acampamento em Siló. Então Josué lançou as sortes para eles em Siló, perante o Senhor, e ali Josué repartiu a terra entre os israelitas, conforme as suas divisões. E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo suas famílias, e coube-lhe o território da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. A sua fronteira ao norte parte do Jordão, vai até a encosta ao norte de Jericó e, subindo pela região montanhosa para o ocidente, chega até o deserto de Bet-Aven. Dali passa até Luz, ao lado de Luz, que é Betel, indo para o sul, e desce para Tarote-Adar, junto ao monte que está ao sul de Bet-Horon inferior. E a fronteira prossegue virando, pelo lado ocidental, para o sul, desde o monte que está defronte de Bet-Horon, e chega a Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Essa é a sua fronteira ocidental. A sua fronteira meridional começa desde a extremidade de Kiriat-Jearim, e dali se estende até Efron, até a fonte das águas de Neftoa. Desce a extremidade do monte que está fronteiro ao vale de Ben-Hinom, que está no vale dos Refães, ao norte. Também desce ao vale de Hinom do lado dos Jebuseus, ao sul. Depois desce ainda até em Rogel passando para o norte. Chega em Semes, e dali vai para Gelilote, que está defronte da subida de Adumim. Desce a pedra de Boã, filho de Ruben. Segue para o norte, margeando Arabá, e desce ainda até Arabá. Dali segue para o norte, ao lado de Bet-Ogla, e os seus extremos chegam à baía setentrional do Mar Salgado, na extremidade meridional do Jordão. Essa é a fronteira meridional. E o Jordão é a sua fronteira oriental. Essa é a herança dos filhos de Benjamim, conforme suas fronteiras, segundo suas famílias. As cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo suas famílias, são Jericó, Bet-Ogla, Emeque-Quizis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quifara-Amonai, Ofni e Gaba, 12 cidades e os seus povoados. Gibeão, Ramá, Beerote, Mispá, Sefira, Moza, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elefe e Jebus, isto é, Jerusalém, Gibeá e Kiriate, 14 cidades e os seus povoados. Essa é a herança dos filhos de Benjamim, segundo suas famílias. Capítulo 19. Saiu a segunda sorte para Simeão, isto é, para a tribo dos filhos de Simeão, segundo suas famílias. Eles receberam a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. A sua herança inclui Berseba, Seba, Molada, Azar-Sual, Balá, Ezen, Eltolade, Betul, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém, 13 cidades e os seus povoados. Em Rimon, Éter e Azã, 4 cidades e os seus povoados, e todos os povoados que havia em redor dessas cidades, até Baalat-Tiber, que é Ramá do sul. Essa é a herança da tribo dos filhos de Simeão,
segundo suas famílias. E da parte dos filhos de Judá tirou-se a herança dos filhos de Simeão, porquanto a porção dos filhos de Judá era muito grande para eles. Assim os filhos de Simeão receberam herança no meio da herança deles. Saiu a terceira sorte para os filhos de Zebulon, segundo suas famílias. A fronteira da sua herança vai até Saride, sobe para o ocidente até Marala, estende-se até Dabezete e chega até o ribeiro próximo a Jocneão. De Saride a fronteira vira-se para o oriente, para o nascente do sol, até a região de Quislote-Tabor, estende-se a Daberate e vai subindo até Jafia. Dali prossegue para o oriente, indo até Geit-Efera-et-Cazim, chegando a Rimon-Metoar e virando-se para Neá. Ao norte vira-se para Natom e chega ao vale de Iftael. Catate, Naalau, Sinrom, Idala e Belém estavam na herança. Eram 12 cidades e os seus povoados. Essa é a herança dos filhos de Zebulon, segundo suas famílias, essas cidades e os seus povoados. A quarta sorte saiu para os filhos de Issacar, segundo suas famílias. A região deles inclui Jezeel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anaarate, Rabite, Quizion, Abis, Remete, Enganim, Enhada e Bet-Pazez. A fronteira deles vai até Tabor, Saazima e Bet-Semes e termina no Jordão. Eram 16 cidades e os seus povoados. Essa é a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo suas famílias, essas cidades e os seus povoados. Saiu a quinta sorte para a tribo dos filhos de Asser, segundo suas famílias. A sua região inclui Eucate, Ali, Betem, Aksaf, Alameleque, Amade e Mizal. A fronteira deles estende-se para o ocidente até Carmelo e Sior-Libnate, vira para o nascente do sol, indo para Bet-Dagon, chega a Zebulon e ao vale de Iftael, para o norte, até Bet-Emeque e Neiel. Estende-se até Cabu, ao norte, Hebron, Reobe, Amon e Caná, até a grande Sidom. Vira-se para Ramá, e para a cidade fortificada de Tiro, virando-se então para Oza, e de lá vai até o mar, perto de Maalabe, Axibe, Umá, Afeca e Reobe. Ao todo, eram 22 cidades e os seus povoados. Essa é a herança da tribo dos filhos de Asser, segundo suas famílias, essas cidades e os seus povoados. Saiu a sexta sorte para os filhos de Naftali, segundo suas famílias. A fronteira deles vai desde Elefe e desde o carvalho em Zaananim, vai até Adami-Nequebe e Jabnel, e depois Lacum, terminando no Jordão. Vira-se para o ocidente até Asnote-Tabor, e dali vai para o Coque. Chega a Zebulon, ao sul, e a Asser, do lado ocidental, e a Judá, à margem do Jordão, ao oriente. E as suas cidades fortificadas são Zidim, Zer, Amate, Racate, Quinerete, Adama, Ramá, Razor, Quedes, Edrei, Enrazor, Iron, Migdal-eu, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes, 19 cidades e os seus povoados. Essa é a herança da tribo dos filhos de Naftali, segundo suas famílias, essas cidades e os seus povoados. A sétima sorte saiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo suas famílias. A região da sua herança inclui Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timnate, Ecrom, Eltec, Gibeton, Baalate, Jeude, Beni-Beraque, Geit-Rimon, Mijarcom e Racom, com território defronte de Jope. Os filhos de Dan, porém, não conseguiram conquistar a sua região, de modo que eles subiram, batalharam contra Lezem e a tomaram. Eles a feriram ao fio da espada, tomaram posse dela e lá habitaram, e a Lezem chamaram Dan, por causa do nome de Dan, pai da tribo. Essa é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo suas famílias, essas cidades e os seus povoados. Depois de terminar de repartir a terra como herança, definindo suas fronteiras, os israelitas deram a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Conforme a ordem do Senhor, eles lhe deram a cidade que pediu, Timnat-Será, na região montanhosa de Efraim, e ele reedificou a cidade e lá habitou. São essas as terras que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das casas paternas nas tribos dos israelitas repartiram em herança por sorte em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da revelação. E assim terminaram de repartir a terra.